cisão, o que seria? Aí, Mari, depois se você puder responder do teu ponto de vista, eu posso falar do, né, do ponto de vista do que eu escrevo lá no texto. E... Ah, você já respondeu aqui. É bem superficial, depois a gente entra nisso. Depois eu respondo o contexto, para mim, da palavra cisão no texto, né, que eu escrevi. E aí, Graciele, já respondendo a tua pergunta, assim, na verdade, a natureza já começou a entrar como parte do meu processo de trabalho desde esse momento, assim, né? Eu sempre fui muito urbana, mas sempre precisei estar com a natureza o tempo todo para me reconstruir, assim, para ter energia, para conseguir produzir minhas coisas, para conseguir estar bem, literalmente, né? Então, quando eu morava na praia, era sempre conexão com a praia, como é agora aqui em Fortaleza. Quando eu morava na montanha, era sempre conexão com montanha e cachoeira. Eu preciso disso para viver, assim, é uma necessidade realmente física, fisiológica e emocional do meu corpo, né? E acredito que de todo mundo, só que tem gente que não se dá conta disso, né? E aí, para mim, E a própria modernidade, né, Ana? Eu posso te interpelando, porque a gente não sei como é que eu estou claro, te interrompendo, não quero te interromper. não, você está comigo Mas mesmo. só para contextualizar um pouco também para a Graciela, essa questão que a modernidade, né, a idade moderna, ela cinge, ela separa, né, mente e corpo, alma e a carne, né? A gente lidou nessa era moderna com essas separações, né? E, na verdade, o que a gente está retomando agora, né, é exatamente que não há essa separação entre essas instâncias, né? O corpo é corpo, né? Mente sã, corpo são. Cara, a mente também é corpo, né? E claro que a gente pode levar isso para expandir o corpo, né? Como, na verdade, né, o Guto Macedo, com quem eu trabalho, ele trabalha muito o corpo multidimensional, que é, sim, a meditação tem esse poder de expandir o corpo, né? De amplificar, mas não que seja separado da carne, né? Muito nesse sentido também que a gente fala desse descindir, né? Não cindir, não separado que nos permeia, né? É, é. E o conceito de corpo-espaço que está, né, que tá inserido assim nesse artigo é justamente sobre isso, né? Até a Juliane que está aqui na live, ela me perguntou um dia, mas você pensou nesse conceito para substituir o conceito de cinesfera? E eu falei com ela, não, a ideia não é substituir um conceito pelo outro. É só que, para mim, né, é impossível falar de espaço sem falar de Laban, por questões históricas, e por tudo que ele organizou de material sobre o assunto. Mas, estudando muito Laban, né, e veja bem, eu não sou uma labaniana, mas por ter interesse em estudar espaço, eu me vi obrigada a estudar Laban. A gente ficou no grupo de pesquisa lá em Uberlândia mais de um ano estudando só o domínio do movimento que a Lisa Uma, que é discípula dele, escreveu, né, sobre o trabalho dele. E a gente fez todos, absolutamente todos aqueles exercícios práticos do livro. E alguns a gente fez mais de uma vez, inclusive. E aí, e entre outros textos que a gente leu e discutiu sobre Laba, então, enfim, depois de passar por isso tudo, a gente começou a entender que o que a gente estava querendo dizer não era isso, assim, que a cinesfera, né, esse lugar que enxerga um fim no nosso corpo, nessas extremidades visíveis, não fazia o mínimo sentido para o trabalho que a gente está fazendo. Né? O nosso corpo é o que a gente, é o ar que entra e sai, são os cheiros, são as energias que passam e se cruzam. Tinha esse lugar de. Eu não quis entrar muito nesse conceito de energia, porque às vezes superpassa muito outras questões também, inclusive de ordem religiosa, e eu não queria ir para esse lugar. Mas é isso, né? O nosso corpo ele é muito mais do que essa materialidade visível. Então, pensar corpo-espaço sem hífen e como uma unidade era o que fazia sentido para a gente, né? Então é muito engraçado porque o grupo de pesquisa ele começou chamando Dramaturgia do Corpo, Espaço e Territorialidade. Aí um dia o Helder Sereni, que fazia parte do grupo de pesquisa, falou assim, gente, mas por quê? Por que esse nome? Né? E a gente falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, a gente vai sentar e vai estudar uma série de textos sobre cada um desses termos que constituem o nome do grupo de pesquisa.
Então, primeiro a gente fez uma série sobre corpo, depois a gente fez uma série sobre espaço, depois a gente fez uma série sobre territorialidade. Aí a primeira coisa foi, a gente descobriu que dentro desses espaços de cisão que você estava falando, a maioria das referências que a gente via sobre territorialidade falavam muito sobre esse lugar de fronteira, de separação, essa cisão que você fala. E a gente falou, a gente não quer isso. Em momento nenhum a gente quer isso. A gente não quer se separar do outro, né? Assim, a gente quer estar junto com o outro da forma mais democrática possível. A gente não quer separar corpo de espaço. A gente não quer ter um espaço que, isso aqui é meu e ninguém entra, ninguém sai, só entra quem eu quero, né? Assim, a gente não queria nada disso. Então, a primeira coisa, não cabe mais isso. Vamos tirar territorialidade do nome do grupo de pesquisa. E aí ficou dramaturgia do corpo, hífen, espaço. E aí, gente, eu olhava para aquele hífen e eu falava assim, gente, que hífen é esse? A gente está o tempo todo falando sobre junção, sobre junção. Ah, mas corpo, espaço sem hífen não existe. Ok, gente, mas é isso, né? Eu acho que o neologismo está aí para isso. A gente precisa inventar palavras para caber o que a gente faz também em alguns momentos. Né? Então, foi quando a gente decidiu tirar o hífen também. E aí eu comecei a desenvolver esse conceito de corpo-espaço mesmo, assim, sem hífen, né? Como uma palavra única e pensando essa palavra na prática também como unidade. E aí, isso também se reverberou muito. Depois você pode compartilhar alguns desses textos sobre corpo, espaço e territorialidade? Sim, eu posso também ir deixando algumas dicas aqui no story, gente, porque aí quem quiser depois retoma, né? Eu posso fotografar os textos, ou deixar o link, aí depois quem quiser entra lá no stories, eu marco nos destaques e aí vocês vão estudando. Mas eu fui beber muito, muito, muito da arquitetura, gente, assim. Chegou uma época, quando eu mudei de Uberlândia para cá, para Fortaleza, eu comecei a descobrir que eu tinha mais livro de arquitetura do que de dança. Assim, porque eu me apaixonei pela arquitetura, comecei a entrar nesse mundo e muita gente falando de arquitetura orgânica, pensando na arquitetura a partir da relação com a natureza, né? A Mari estava falando do Tuan, que é um autor que eu uso bastante nesse artigo, e o Palasma também. Gente, o Palasma eu me apaixonei, assim, de tal forma que ele pensa a arquitetura totalmente a partir dos sentidos, né? E ele fala, eu penso como eu vou construir um prédio sem a visão, tirando a visão, né? Eu preciso entender como que esse prédio vai viver a partir das pessoas que estão nele. Então, eu preciso entender como que essas pessoas, né? Qual que é o tato dessas pessoas nesse lugar, qual que é o cheiro desse lugar, né? Qual que é o paladar desse lugar. Então, ele pensa a arquitetura toda a partir dos sentidos do corpo humano. É muito bonito, né? Então, assim, eu realmente fui me apaixonando por esse lugar, que era um lugar totalmente conectado com essas referências que eu tenho, que sim, vem da Europa, né? Assim, acho que tem essa questão, que hoje em dia, isso que a Mari traz, da gente discutir a decolonialidade, ela também foi tomando uma força grande, e eu acho importante que essa força seja tomada, mas eu também acho que a gente não pode ignorar que sim, somos um país colonizado. Então, que essas marcas, elas estão na gente, mas eu também fiz esse caminho, né, gente? Assim, tem uma coisa que não é só, sou branca e sou colonizada e tal. Não, eu fiz esse caminho porque eu encontrei pessoas que me atravessavam nesse caminho, né? Então, quando eu vejo uma Lisa Nelson, que tem uma época do ano que você não consegue falar com ela porque ela tá sumida lá na fazenda dela, cuidando do gado, do não sei o que ela cuida, que ela faz, lidando com a natureza o tempo todo, que essa é a vida dela, aquilo para mim fazia sentido, né? Mas hoje em dia, o próprio Edivaldo Ernesto, que é um moçambicano, que eu estava tentando trazer para cá em abril, mas que infelizmente a gente cancelou por causa do corona, enfim, ele tem um trabalho incrível a partir da ancestralidade africana dele. E é um trabalho que hoje me interessa muito, assim, né? Ano passado eu fui para Brasília fazer um curso com ele, que ele veio pelo MID, enfim, e foi muito, muito legal, assim, alguém que tem um trabalho que me interessa muito também. Mas eu encontrei... Depois a coisa do decolonial, que a Laura fez uma pergunta com relação a isso, eu queria aproveitar para retomar isso, mas pode terminar. Sim.
porque essa conexão entre movimento e natureza, entre dança e vida, eu encontrei muito presente nessas pessoas, né? Assim, no Julian Hamilton, na Kate Duck, até um pouco menos, mas na Lisa Nelson muito forte, na Simone Forti muito forte. E eu fiz aula com essas pessoas, né? E principalmente no pós-doc, eu me dediquei a fazer aula com essas pessoas. Eu viajava para onde elas estavam para fazer aula com elas, né? E aquilo para mim fazia muito sentido. Aqui no Brasil, a Dudude, né? É uma pessoa que está completamente conectada com a natureza o tempo todo, assim. Isso, para mim, é o que faz sentido, né? Na minha vida, assim. Então, por isso que eu fui por esses caminhos, porque eu também encontrei nessas pessoas trajetórias que me interessavam nessa conexão, né? E que vem aí, né? Segundo a gente teve a live com a Van falando sobre a Anna Halprin, eu falo muito da Anna Halprin, apesar de não ter tido experiência física, né, presencial com ela, mas eu vi muitos vídeos, li muitos textos sobre ela, e né, tudo que a Ana fala de dança, e depois os discípulos dela que vieram também no período da Judson Church, toda a relação de espaço que se tinha, que é repensar o corpo e repensar o espaço, isso me interessa muito, né? E aí por isso que eu fui por esse percurso. Mas é preciso deixar claro que eu não acho que improvisação é só da área de dança contemporânea. Eu não acredito nisso, não acredito que composição em tempo real é só de dança contemporânea ou só de referências europeias e americanas. Quando a Mari fala, né, a questão dos indígenas, eu já até falei numa das lives essa semana, assim, né, os indígenas já improvisam desde quando, né, gente? Assim, a cultura popular, né, as danças urbanas, elas vêm de um tempo mais recente, vêm dos Estados Unidos também, mas também, né, os meninos do passinho também, enfim, jazz, várias outras danças improvisam. Talvez elas não tenham necessariamente organizado um pensamento escrito sobre isso ainda, ou tenha pouca coisa ainda, mas, enfim, acho que a improvisação ela está muito além, né, desse recorte da dança contemporânea ou da dança europeia e americana, né? Mas, Mari, pode falar aí da pergunta da Laura, né? Como está esse processo de descolonizar? Fale, Não, Mari. você já começou a responder. Eu acho que até esse nosso processo de descolonizar, principalmente a universidade, o modo como a gente aprende dança, né? As academias, aí eu falo as academias mesmo de dança, não a universidade, né? Por isso eu estou falando separado esses nomes. Uma primeira forma da gente começar a fazer isso é exatamente isso, pensar quem no meu país está trabalhando isso, né? Como a Ana já falou, a gente tem muitas referências aqui, né? A própria Dudude, que ela já falou, mas tem pessoas da região norte, da região nordeste, de Moura, enfim, né? Que daí do Ceará também. Eu acho que uma primeira coisa é a gente começar a perceber quem perto da gente, quem vivo, eu falei isso ontem com Soraya, né, Portela, se estiver por aí ainda, ela, bicha, eu tô ligada, pensando nas pessoas que estão vivas, os filósofos que estão vivos, isso é um primeiro passo para a gente começar a ampliar, né, esses cânones, digamos assim, né, e quando eu estava lendo seu texto, Ana, me veio muito essa questão dos indígenas, porque da maneira como eles lidam com a terra, né? A gente está aqui falando que nós somos inseparáveis, mas eles são mesmo, desde sempre, né? Mesmo os que são nômades, levam aqueles códigos que foram construídos naquele espaço junto com eles, né? Então, a gente começar a pensar, a produzir pensamento escrito, sistematizado, né, como a Ana falou, nesses campos é muito essencial para dar visibilidade e para poder também, não só visibilizar, mas fazer com que esses textos sejam citados, sejam levados a outros estudantes, né? Acho que isso é uma primeira... uma tarefa mesmo que a gente tem. Quem a gente cita nos nossos trabalhos, né? Da onde vem essa pessoa? Eu acho que pensando que tem muitos estudantes assistindo, isso é uma coisa muito essencial, que eu não consigo mais me dissociar. Quando eu escrevo alguma coisa, eu vejo as referências bibliográficas, eu fico olhando quem é branco, quem é negro, da onde vem, é homem, é mulher, é trans, é o quê? Eu acho que a gente não tem mais como se furtar, né? Claro,
como eu tive uma orientadora que ela dizia isso, pagando os devidos pedágios, né? Tem uns pedágios que a gente tem que pagar, por exemplo. Nesse nosso caso, a dança pós-moderna, né, principalmente a americana, teve um papel muito essencial desse rompimento da caixa preta do teatro, do estúdio de dança, né, da reinvenção de formas de criação. Então, não tem como não citar a dança pós-moderna, né? Mas eu acho que é sempre correlacionando com o que na nossa cidade, no nosso microcosmos, acontece também com relação a isso. Já é uma forma de ir ampliando, né? E até retomando Sim. o início do texto da Ana, que o Julian Hamilton fala, que o espaço, na verdade, não existe, ele é uma construção, né? Uma construção nossa, uma produção nossa. E, inclusive, a Soraya está aqui falando, também estamos aprendendo a reconhecer outras escritas, não apenas a impressão no papel, ótimo. As impressões poéticas de uma natureza da memória e do corpo. Super, né? Super, Soraya. E eu acho que nesse ponto também a internet ajuda a gente a visibilizar essas outras escritas, né? Formas de escrever o pensamento, né? Nos trabalhos artísticos também, tudo. E só por fim, que eu também adoro falar, sabe? No nosso grupo de pesquisa do modo operativo ainda, né? As produções, a gente teve essa discussão também sobre território, e a gente retomou essa palavra território por entender que ela é muito importante exatamente para esses debates das periferias, do lugar de fala, enfim, é uma palavra que tem sido, na militância, muito importante para delimitar esses outros espaços de ação e de fala, né? Por isso que a gente tem chamado o nosso pesquisa agora para no espaço do corpo território, como é que o corpo, ele também age, né, como eu falei no início, e também o território também age sobre ele, né? Então a gente está meio que ainda adotando essa palavra, essa é uma questão que eu queria trazer, porque como o Futuan fala, né, dessa distinção de espaço e lugar, que eu acho muito bonita também, do espaço como amplitude, né, e do lugar como a construção e a produção que a gente faz nesse espaço. Eu acho que o território entra como uma terceira chave que talvez mistura essas duas noções do corpo e do espaço. Não sei, tá, gente? Estou jogando aqui. Mas pode continuar, Ana. Não, é isso. Só para falar da bibliografia também, gente, eu acho que tem uma questão também que vários desses textos, né, estão na bibliografia já no livro, né? Cada artigo tem sua bibliografia escrita, assim. Então, várias das referências vocês encontram no próprio livro. Quem ainda não tiver, eu posso mandar por PDF. É só mandar o e-mail aqui no direct. E eu só queria, sobre esse assunto de decolonialidade, eu não sei se vocês já viram um livro que eu ajudei a organizar da Abrace, que é a associação a maior associação que a gente tem, né, sobre pesquisa em artes cênicas no Brasil, e foi na época que eu fazia parte do conselho editorial, é esse aqui, ó, Múltiplos Olhares sobre Processos Decoloniais nas Artes Cênicas. E aí não tem, assim, nenhum texto sobre improvisação especificamente, mas eu acho que tem uns textos, assim, que vale muito a pena vocês lerem. Tem um texto muito bonito, assim, né, do Gerard Samuel, que eu não sei se vocês conhecem, que chama Dança Teatro na África do Sul, Desleituras e Reconfigurações. E ele fala muito sobre o processo do corpo negro na relação com o balé clássico, enfim. É muito forte, muito bonito o texto dele. Enfim, tem outros aqui também, do Ruston Barucha, da Megna, que é de Indiana. Então, acho que tem o texto da Samile também, que é uma travesti. Então, acho que vale muito a pena quem quiser ler sobre esse assunto, assim. Foi um congresso da Abraço totalmente dedicado a esse assunto. Como consegue o livro? Boa pergunta, mas ele foi publicado pela Paco Editorial. Então, acho que se você não conseguir pela Abrace, talvez você consiga pela Paco. Edeis, Múltiplos Olhares sobre processos descoloniais nas artes cênicas. Tá? Depois eu posso colocar aqui também, para vocês lembrarem. Mas, enfim, é só essa parte. E aí, quando a Soraya fala dessa questão, né, de outras formas de escrita também, nesse artigo eu também falo muito sobre isso, né, sobre essa questão do discurso do corpo,
que eu comentei, eu não lembro se eu comentei essa semana só com um grupo de pesquisa, ou se foi ou se foi numa das lives, eu tô ficando gaga já. Já não sei nem que dia é hoje, enfim. Ai, o Loli! Mas, enfim, eu tava falando porque eu não sei se vocês conhecem o Hossein Adib, que é um iraniano. Ele é nômade e ele é autodidata. Tem um texto bem bonito dele também, que na verdade foi uma entrevista que a gente fez com ele no grupo de pesquisa quando a gente levou ele para o temporal lá em Uberlândia. E ele fala muito sobre esse processo dele, autodidata, assim, como ele começou a dar aula também e tal. E ele contou uma história para mim uma vez, que era da mãe dele, que ele foi falar com a mãe dele, que ele precisava fazer não sei o que, blá, 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 no ouvido da mãe dele. E a mãe dele olhou para a cara dele e falou assim, meu filho, você sabe qual que é a única parte do corpo que não tem direção? Aí ele ficou olhando para a cara dela, não, né? Ela, a língua. A língua, vai para um lado, vai para o outro, você pode falar o que você quiser, que não tem direcionamento nenhum. Então, esse negócio de, eu tenho que fazer, eu tenho... Não, vai lá e faz, porque o osso tem uma direção. Então, você tem que falar com o teu corpo, né? Assim, não vem com essa de um discurso oral, né, que não se conecte com a prática. Então, é isso, assim, né? Colocar o osso em movimento, é colocar teu corpo na ação de fazer. E aí, pensar nesses discursos do corpo. Quando a gente está pensando em improvisação e composição em tempo real, e se pensar o tempo todo conectado com o outro, né? Eu acho que é a grande chave para a gente pensar em improvisação que se faz em cena. E aí que vem com um processo muito árduo e refinado de escuta, mas também da gente pensar, eu acho isso, né, voltando lá para a questão da cisão, que nesse sentido o Julian fala sobre cisão, né, nesse contexto da improvisação, que todo mundo fala, improvisação é liberdade, não sei o quê, mas aí tem muito esse lugar também de o que as pessoas consideram improvisação, né? Que às vezes eu fazer um movimento que eu gosto, que eu quero, a hora que eu quero, né? E aí, a própria palavra improvisação, né, no nosso cotidiano, ela tem essa conotação que, improvisa aí, tipo, faz de qualquer jeito, né? E aí, para a gente romper com esse estigma, quando a gente trata a improvisação como campo de conhecimento, é um processo, né? E aí ele fala isso, que ele não vê liberdade nenhuma na improvisação, porque cada movimento, se você tem consciência do movimento, e uma coisa que eu proponho no texto, que é ter consciência da consciência do movimento, né? A cada movimento que você propõe no espaço, você faz um corte, é uma cisão. E nisso você já modificou totalmente, né? O que está sendo contado, o que está sendo visto, como isso está sendo visto, e que nesse sentido é uma escolha, né? E uma escolha exige responsabilidade, exige autonomia, e isso já te coloca num lugar que é um lugar que, ele fala assim, não tem liberdade nenhuma, né? Porque você tem liberdade até você criar essa cisão. Depois que você criou essa cisão, o corte está feito, né? E aí, como que você volta atrás? Num movimento, né? Numa ação corporal que você fez, né? Falando, você pode falar, não, eu não quis dizer isso, não sei o quê. Mas teu corpo não pode falar que você não quis dizer isso. Ele já disse, né? Assim. Então, é um pouco o que a Van estava falando segunda-feira, né? A pessoa tá lá, tô ótima, e tô com o ombro aqui, né? Você tá vendo o corpo dela, tá totalmente tenso, ela, tô ótima, né? É isso, assim, não tem muito... o corpo em movimento, ele não mente, né? Ele não tem esse espaço de manipular a informação, né? E aí, nesse sentido, pensar em improvisação também, para mim, né? É assim, não é que você... É muito essa conexão que você estava falando, mente é corpo. Então, eu não vou pensar sobre o que eu vou fazer para depois fazer. Eu faço e penso enquanto faço, né? A Camila está falando aqui, a palavra lugar é bem importante mesmo. Dá uma especificidade à palavra espaço. Coloca significado às memórias que cada pessoa tem em uma rua, um prédio, uma esquina, uma cidade, um bairro. E aí a Soraya, quase me humilhando para fazer parte desse grupo de estudo.
Pois bem, Soraya, a gente pode fazer uma parada assim. Quando voltar ao presencial, porque agora você já está fazendo, né? Essa live aqui é do grupo de pesquisa que a gente abriu para todo mundo. Mas quando voltar presencialmente, aí a gente põe seu rostinho lá né, no Instagram e aí você vai acompanhando com a gente, interferindo. Mas é isso. E Eu só aí, quero avisar que uma Quero avisar que uma grande diva da dança entrou na sala, Flávia Pinheiro, uma artista maravilhosa, que eu admiro muito e que subverte pra caramba essas noções de espaço, de tudo isso que a gente está falando aqui. É, E eu acho também, assim, muito interessante a gente retomar nessa discussão toda que quer dizer, retomar não, acrescentar a questão dos objetos, né, nisso tudo. Porque nesse método que a gente pesquisa, modo operativo END, a gente lança a mão de trabalhar primeiro numa dimensão mais numa escala menor e laboratorial, com objetos, né, para ter essa oportunidade de fazer esse rewind que na vida real a gente não tem, né? Eu posso retirar o objeto, não é que eu vou fingir que ele não foi colocado ali, mas a gente tem a possibilidade de ir voltando atrás nas posições que a gente faz na composição, exatamente para verificar essas relações que são criadas entre as ações que são feitas, né, que são colocadas em jogo. A gente também usa muito a dimensão do jogo no nosso processo, né? Como se fosse um grande tabuleiro e nós temos o que a gente tem aqui no espaço. A gente tem os objetos que a gente usa normalmente, que são objetos que dá para você, né, desdobrar em muitas coisas. Que são objetos, gente, assim, meio que sucata, né? Palito, plástico, saco, tudo que você tiver, né? E nessa dimensão laboratorial a gente consegue fazer esse jogo com o tempo. Mas quando entra o corpo, é outra história, né? Quando entra o corpo, a gente tem a falsa possibilidade de deserarquizar corpo-objeto, mas na verdade não tem como, né? Porque o tempo do corpo é um outro tempo, né? Eu não tenho como acessar o tempo de um objeto, infelizmente, ainda não consegui esse nível de mistura com o ambiente. Mas no corpo a gente acessa, né? E quando a gente levou essa prática, agora a gente fez uma residência na Bahia, era isso que eu queria compartilhar, foi a minha primeira experiência fora do estúdio, né, com essa prática. A gente passava os dias inteiros trabalhando numa praia, em Serra Grande. E como que esse espaço agindo nesse corpo-território faz toda a diferença. E vai realmente expandindo. Vai entrando em questões mais xamânicas, vai entrando em questões muito somáticas, né? Como é que essas práticas ativam também a ancestralidade do nosso corpo, né? E aí eu quero trazer até um outro autor que Soraya também me apresentou. Olha, já está entrando no grupo de estudos já, Soraya. Que é o Eduardo Oliveira, né? Ela me falou ontem desse autor, já estou aqui divulgando, que se ela me disse que é bom, eu acredito. Eu acho que tem uma coisa muito potente que, às vezes, na dança a gente tem muito preconceito ainda, é ativar essa ancestralidade celular mesmo do nosso corpo, né? Esse passado que a gente às vezes nem ativa, né, durante uma vida inteira. Então, quando você está lá exposto numa praia e a sua mão começa a afundar na areia, é muito diferente do que o piso higienizado do estúdio, né? A galera da dança popular também fala muito isso, que a dança, cara, o piso da dança ele é irregular, ele tem buraco, a gente escorrega e que a nossa formação é toda feita num lugar absolutamente hermético, higienizado, né? Então, assim, não que a gente não precise de um espaço adequado para trabalhar, não é isso. Mas, em que medida está disposto a ir esgarçando essas fronteiras imaginárias, né? Enfim. Porque eu fico pensando muito sobre isso, né, Mari? Eu acho que uma coisa não invalida a outra, sabe? Uma questão é a gente ter espaços adequados para trabalho no dia a dia e para fazer determinados tipos de trabalho que a gente precisa, né? A Deise está falando aqui filosofia da ancestralidade, que acho que é orientador dela. E
Mas tem uma outra coisa que é outros tipos de espaço para outros tipos de trabalhos corporais também, né? Voltando lá na pergunta da Graciela, que eu não respondi até agora, mas a gente começou, eu fui fazer um curso no México que era de dança na água. E aí, para mim, foi o Contact and Flow, que era um festival que eu fui participar, era de contato e improvisação. Então tinha uma parte na terra e uma parte bem maior assim na água. E para mim foi quando eu falei assim, gente, é isso, eu não tô louca, sabe? Porque depois de muito tempo na água, você para de sentir essas fronteiras físicas do corpo. Você realmente se sente água, né? E aí é um pouco o que eu escrevo aqui no texto também, né? Essa relação com a que a Anna Halprin falava, né, com o marido dela, assim, que quando ele cria esse deck, que é um deck no meio do mato, e aí não existe mais centro, não existe mais ponta, não tem mais teto, como isso redimensiona totalmente o meu jeito de agir, né? E aí, assim, isso para mim já vem fazendo parte também, né, claro, quando existe possibilidade disso, de práticas pedagógicas, assim. Eu já fui várias vezes com grupos de estudante para fazenda da universidade, ou então para algum lugar que a gente conseguia emprestado, porque grana sempre é um problema, né? E ficava lá, né? Acampava, dormia no chão, dava um jeito, um ajudava o outro, fazia a cabaninha de lençol, sei lá, mas para ficar 3, 4, 5 dias, a gente ficar o dia inteiro integrado na natureza e tendo um outro tempo de percepção do corpo, porque a natureza ela também traz um outro tempo de percepção do corpo, né? Então, assim, um dos né, das edições do Temporal que a gente fez aqui, que até o Emiliano e a Liana estavam, teve um dia que a gente foi para a praia, e essa prática eu já dei para um grupo de... eu dei uma disciplina de corpo-espaço aqui na UFC, e eu já dei essa prática também um dia nessa disciplina, que a gente ia para a areia e ficava enterrado na areia, assim, por muito tempo, né? Deixava só o rosto de fora mesmo. E é impressionante como depois de um tempo você começa a ouvir, sentir, né, todo o movimento que está ali por debaixo daquele lugar e como isso vai alterando o teu corpo completamente, né? E aí você realmente se sente areia, você realmente se sente mar, né? Oi, Wellington. Gente, vai cair a live em 10 segundos, então a gente vai cair e vai voltar, tá bom? A gente volta, Já Wellington. vimos.